Olha só, a psicanálise é um daqueles temas que sempre rendem discussões super acaloradas e, vamos ser sinceros, gera uma confusão tremenda. A gente sempre esbarra naquela dúvida: será que sentar num divã é só uma lenda urbana da psicologia, um mito ultrapassado, ou tem de fato um valor clínico, prático e totalmente tangível ali? A nossa missão nessa análise de hoje é organizar exatamente o que as fontes nos mostram sobre isso. Sem rodeios, vamos desvendar juntos o que rola de verdade nesse processo terapêutico. A grande questão, o verdadeiro elefante na sala, é bem simples. Afinal, a psicanálise funciona mesmo. É super comum a gente cruzar com pessoas bem céticas questionando se o método ainda é válido. E faz sentido, né? A gente vive numa era completamente bombardeada por inovações e promessas de curas em tempo recorde. Então é natural bater aquela dúvida se o simples ato de falar livremente traz algum resultado real para a saúde mental ou se é só uma ilusão muito bem construída. Mas olha, a resposta inicial das nossas fontes para isso é um sonoro e direto sim. Funciona. Só que atenção, tem uma ressalva estrutural gigante aí que muda absolutamente todas as regras do jogo. A grande questão é que a gente vive mergulhado nessa cultura do imediatismo, certo? A expectativa geral de quem busca ajuda hoje é esbarrar com uma varinha mágica. É quase como querer um botão de pular introdução ou dar um Ctrl Z no sofrimento. É uma busca insana por atalhos. Mas a realidade na psicanálise é como um balde de água fria nessa pressa toda. Ela simplesmente não é rápida. Não tem respostas instantâneas e, com toda certeza, não entrega um manual de instruções pré-fabricado. É um choque de realidade, sim, mas um choque altamente necessário para quem chega achando que vai encontrar um milagre do dia para a noite. Mas aí a gente se pergunta, tá, se não é mágica, qual a engrenagem por trás disso? O foco principal é descer lá no fundo para buscar a verdadeira raiz dos conflitos emocionais. E a ferramenta para fazer isso acontecer é puxar para a consciência tudo aquilo que está escondido, quietinho lá no inconsciente. É literalmente como acender uma lanterna num porão bem escuro. A ideia não é só colocar um paninho quente no sintoma que está doendo hoje, sabe? O objetivo é encontrar a origem exata daquele desconforto. Descobrir qual é o trauma ou a informação que está operando nos bastidores da mente, ditando as reações sem a gente nem se dar conta. E na prática, como isso se desenrola? Bom, é uma construção passo a passo. A jornada começa justamente quando a gente passa a entender os nossos próprios padrões. Sabe quando velhos erros ou aquelas escolhas ruins se repetem sem parar, como se fosse um roteiro de filme reprisado? Pois é, entendendo isso, abre-se espaço para finalmente elaborar dores antigas, aquelas feridas que nunca fecharam direito. A partir daí, a forma de se relacionar com as pessoas e com o mundo muda completamente. E o grande prêmio de tudo isso é a capacidade real de tomar decisões muito mais conscientes. É, no fim das contas, um aprendizado contínuo para a gente deixar de ser refém daquelas emoções invisíveis. E sabe de uma coisa? Toda essa progressão leva a uma constatação clínica que é, sem exagero, fantástica. A mudança não é superficial, ela é puramente estrutural. E isso muda tudo. A psicanálise não quer colocar um band-aid numa fratura exposta, ou dar um analgésico forte para um problema que precisa de cirurgia. O projeto aqui é descer até o alicerce e reformar a casa inteira. Uma mudançazinha superficial até pode aliviar a dor na hora, mas é só essa mudança estrutural, profunda, que garante que a casa vai continuar de pé quando a próxima tempestade emocional aparecer. Só que, claro, para construir essa fundação inabalável, existe um preço. E é aqui que entra um aviso super honesto e direto do consultório, feito pelo terapeuta Elton Oliveira. Ele deixa bem claro que o processo não é nada fácil. Ele traz algumas exigências que são simplesmente inegociáveis. Exige muito tempo, exige um baita compromisso e, principalmente, exige uma disposição real de olhar para dentro. E vamos combinar, isso não é brincadeira. Encarar as próprias sombras, ficar de frente com nossas falhas e medos mais profundos, dá um trabalho gigantesco. Requer uma coragem constante, de verdade, para não largar tudo no meio do caminho. O que nos leva direto ao veredito de toda essa nossa análise. Quando a gente coloca na balança esse mecanismo de iluminar o inconsciente, essa busca por uma mudança que é estrutural de verdade, e entende o tempo que isso leva, a conclusão das fontes é muito clara. Se a busca é por um autoconhecimento genuíno e por uma transformação que dure, a psicanálise passa longe de ser um mito. É, na verdade, um caminho extremamente sólido e validado. As palavras-chave aqui são real e duradoura. Para quem foca no crescimento emocional autêntico, essa base se prova incrivelmente firme. E para amarrar tudo isso, fica uma provocação sensacional no ar. Já que a gente viu que não tem mágica nenhuma e que o processo é super intenso, a grande pergunta vira a chave. A questão deixa de ser sobre o método em si e passa a ser sobre quem procura ajuda. Existe, lá no fundo, uma verdadeira disposição para olhar para dentro e assumir esse compromisso com a própria jornada?
O caminho tá aí, as ferramentas são sólidas, mas o motor que faz essa transformação toda acontecer é uma escolha puramente interna. Fica aí essa baita reflexão para a gente levar para a vida. Um grande abraço por acompanharem a nossa análise de hoje e até a próxima.